Saudações, estamos com o jovem ativista social Yassine Amuji, que muito recentemente, na sequência da passagem do ciclone e daí que se abateu pela zona centro do país, com maior incidência na cidade da Beira, em março último, esteve envolvido voluntariamente nas operações de assistência das comunidades, entre elas os jovens, mulheres, crianças, enfim, grupos que se tornaram vulneráveis na sequência deste fenômeno, e assim mais outros moçambicanos, outros homens de boa fé estiveram, portanto, na cidade da Beira e nos locais afetados, portanto, por este fenômeno, e é mesmo para partilhar as experiências, a grande motivação que levou a este jovem e outros a unirem-se nesta causa muito humana. E assim, sabemos que já antes mesmo de partir para a Beira tinha prestado uma assistência, um ato igual, quando voluntariamente esteve envolvido na hospedagem, na criação da logística da equipa sul-africana que esteve envolvido, portanto, nas operações de busca ou de resgate das pessoas sitiadas na cidade da Beira. Fala-nos desta experiência vivida durante a passagem do ciclone Idai, abateu-se o Idai e esteve lá. O que é que primeiro lhe motivou e que experiência pode partilhar com os demais com esta coisa que se precisa nos humanos? Bem, em primeiro lugar, eu penso que o fato de nós, em Vilanculo, já termos sentido vários ciclones e sabermos perfeitamente qual é o impacto de um ciclone daquela dimensão, qual seria o impacto na cidade da Beira, esta foi a primeira motivação. Nós sentimos que tínhamos que dar o nosso contributo, como quem já passou por um ciclone, por isso que logo desde as primeiras horas, quando as equipas de resgate começaram-se a deslocar à Beira, nós em Vilanculo, portanto, a nível dos operadores turísticos, a nível do voluntariado e várias pessoas de Vilanculo, todos envidamos esforços e começamos a mobilizar apoio, recursos, por forma que as equipas de resgate pudessem descansar aqui e depois dar seguimento à sua viagem para a Beira, para poder dar a sua mão àquelas vítimas. Depois, a seguir, eu também pessoalmente e outros grupos de voluntários de Maputo também deslocamos à Beira logo nos primeiros dias para, portanto, vivermos no terreno e darmos a mão no terreno a todos aqueles que estavam a precisar dessa ajuda. Muitas das vezes as pessoas pensam de que não tem nada a dar, então não se preocupam em ir para o local. Mas naqueles primeiros momentos após um desastre natural, o que mais conta é aquele ombro. Portanto, além dos bens materiais ou valores, as pessoas precisam de alguém para poder conversar, precisam de alguém para poder tirar aquilo que lhes vai na alma, aquele sentimento, aquela angústia, portanto, aquele medo que sentiram durante a passagem do ciclone. As pessoas precisam de conversar. E nós reparamos isso, portanto, por cada residência que nós passávamos, por cada família que nós encontrávamos, elas, antes de receber, queriam dar aquela informação do que eles passaram, né? O que eles viveram naqueles momentos, e nós reparamos, portanto, que a maior parte das pessoas, portanto, estava a dar graças a Deus por estarem em vida, por não terem perdido a vida. Portanto, elas diziam sim que perderam os seus bens, perderam as casas e muitas outras coisas, mas e até familiares, mas agradeciam o fato de elas ainda terem vida. Muitas delas diziam: olha, o que nós perdemos nós vamos reconstruir, uma questão de tempo, vamos trabalhar, vamos reconstruir, mas esta vida, se fosse embora, não tinha como repor. Então, esta foi a primeira ação no local, portanto, conversar com as pessoas, deixar com que elas se libertassem, abrissem aquilo que iam na alma,
e demos o nosso contributo, visitamos várias famílias, visitamos escolas destruídas, conversamos com as crianças nos bairros. Há uma coisa muito, mas muito interessante do ponto de vista humanitário, que não há quem não ficou afetado. O pobre ficou afetado, o rico ficou afetado. O nível de situação diferencia assim de um para o outro, mas todos eles tiveram uma dificuldade. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, de pessoas que têm posse, têm valores nas suas contas bancárias, mas eles diziam: olha, eu tenho dinheiro na minha conta, mas eu não consigo ir levantar o dinheiro. E o fato de eu não conseguir ir levantar o dinheiro, eu não consigo comprar pão. E não tinha pão para comer. Portanto, são situações em que dá-nos a pensar. Quer dizer, tu podes ter tudo, mas de um momento para o outro, tu perdes aquilo tudo. Quer dizer, perdes, entre aspas. Tens, mas não tens. De que vale tu teres uma conta bancária com dinheiro, mas se não podes usar o dinheiro? E assim, em Vilanculo, é verdade que naquele dia o rasto, os sopros do ciclone fizeram-se sentir, mas de forma muito, muito, muito reduzida em Vilanculo, na zona norte da província de Inhambane. Já calculava antes de partir para Beira que situação encontraria? Pessoalmente, sim. Pessoalmente já calculava, porque... Não sentiu receio? A Beira estava toda destruída. Em nenhum momento E passaria também pelo mesmo sofrimento, não imaginava? Em nenhum momento, naquele momento a preocupação não é o que tu vais passar. Quando tu tens uma veia humanitária, tu não pensas duas vezes para ir ajudar. E eu penso que eu e todos os outros que se juntaram a esta causa, deslocaram-se à cidade da Beira nas primeiras horas, sabiam as dificuldades que íamos encontrar, levamos o que podíamos levar, né? Levamos, sim, alguns mantimentos. Não sabíamos em que condições íamos dormir, porque não havia comunicação com a Beira. Não sabíamos se íamos encontrar água quente, se íamos encontrar uma cama para dormir. Então levamos, portanto, eu levei tendas, né? Levei tendas, levei a cama de dormir, redes mosquiteiras, e cada um também se preparou da sua forma, não é? Levando mantimentos para a situação que fosse encontrar. Portanto, eu penso que não hesitamos e estávamos convictos de que iríamos encontrar situações complicadas, difíceis, mas o amor pela solidariedade pesou mais alto, e eu penso que também pelo fato de nós já termos passado por isso, né? Como eu disse logo no início da entrevista, para quem já passou por um ciclone sabe perfeitamente o impacto que aquilo traz. Não só impacto a nível de bens, mas também impacto a nível psicológico. Entretanto, fomos para a Beira, sim, encontramos várias situações, tivemos que entrar também em águas até o joelho, para poder ir conversar com alguém que estava do outro lado, com uma família que estava do outro lado. Portanto, mas há uma coisa muito boa que notei também, que as crianças tinham muita esperança. Portanto, elas estavam todas sorridentes. Eu lembro-me perfeitamente de uma escola que visitamos, toda ela destruída, a sala de aulas completamente destruída, as carteiras estavam todas ali na sala de aulas, mas não tinha cobertura. E as crianças estavam a pular de uma carteira para outra, todas felizes. E quando nós chegamos, estamos a pedir uma foto. E depois uma delas cantou o hino, entoou o hino nacional, não é? Mas elas estavam felizes, né? E eu até em brincadeira eu disse: olha, estão felizes por quê? Porque não há aulas. E algumas delas, sim, nós estamos a estudar, mas as outras disseram que não, mas eu gostaria de voltar às aulas. Portanto, as conversas eram mais ou menos nesse sentido com as crianças. Era nesse sentido. As crianças são muito inocentes, o que elas passaram não sabemos, né? Mas elas tendem a esquecer também rapidamente, né? Diferente dos mais velhos. No terreno, e assim que esteve envolvido neste movimento, os vários movimentos de solidariedade que tinham feito escala à cidade da Beira, o seu apoio, a sua solidariedade, em que consistia, no seu caso particular?
Bem, eu me juntei a um grupo amigo sul-africano que é a Alimdad Foundation. Portanto, eles também foram os primeiros a chegar a Vilanculo em 2007, quando nós tivemos o ciclone. E desde essa altura nós mantivemos um relacionamento bom com eles e já fizemos várias ações, tanto a nível nacional como a nível internacional, juntamente com a Alimdad Foundation. E quando aconteceu isto na Beira, eles logo foram os primeiros também, um dos primeiros a contactar e a pedir apoio local, portanto, de mobilização e logístico. Portanto, eu e outros familiares juntámos-nos e, portanto, deslocamos a cidade da Beira com este grupo da Alimdad Foundation, mas em simultâneo, e eu tenho que louvar esta iniciativa. Porquê? Porque durante vários anos os muçulmanos de Moçambique davam o seu apoio de forma isolada. Nós temos várias organizações e várias associações muçulmanas, mas cada um contribuía e dava o seu apoio de forma isolada. Neste caso específico, os grupos todos decidiram se unir. Uniram, se não me engano, acima de 20 associações muçulmanas, uniram-se todas e criaram um movimento muçulmano de apoio, portanto, às vítimas do ciclone Idai, que foi um movimento enorme, jamais visto. Eu pessoalmente fiquei bastante feliz. Porquê? Porque isto demonstra que, estando unido, nós podemos criar um impacto maior na ajuda. Podemos criar mais facilidades e este apoio, este movimento muçulmano para apoio às vítimas do ciclone Idai acabou abrangendo toda a camada, portanto, na Beira, nos arredores, Buzi, Muxungo e Caia, portanto, em todos os outros locais. Portanto, os kits eram compostos por baldes, arroz, açúcar, óleo, panelas. Portanto, muita coisa ficou molhada. E quando molha, essas pessoas já não têm como utilizar. E naqueles primeiros momentos elas também precisam destas coisas básicas para poder cozinhar e poderem se alimentar. Portanto, esta organização, a Alimdad Foundation, a organização sul-africana, e também há que realçar o apoio da África do Sul e das organizações sul-africanas, que foram os primeiros a chegar. Temos a Gift of Givers, temos a Search and Rescue. Portanto, estes praticamente pernoitaram em Vilanculo e foram os primeiros a chegar à Beira, mesmo antes da estrada também estar interrompida. E isto ajudou e deu para minimizar o impacto lá no local. Então, há que também agradecer também este apoio, portanto, dos vizinhos da África do Sul, que mostraram-se também logo disponíveis desde os primeiros minutos. Além disto que realça, que outras grandes lições tirou desta situação da Beira no que tange ao movimento do voluntariado no país? Bem, uma das maiores lições que eu pessoalmente tirei foi o fato de nós hoje termos tudo e de um momento para o outro ficarmos sem nada. Eu pessoalmente recebo muitos pedidos, muitas mensagens de apoio e às vezes fico indignado quando alguém liga para mim e pede, por exemplo, um apoio para dar uma festa de aniversário. Alguém liga para mim para dar um apoio para um evento que portanto, sinto que às vezes é um gasto desnecessário. E nós temos que saber priorizar. O exemplo daquilo que aconteceu com a Beira pode acontecer com todos nós. Eu digo isso porque nós em Vilanculo já sofremos. Beira hoje sofreu e tenho a certeza absoluta que as pessoas que sofreram isso na Beira passam a olhar para a vida e para as suas economias de uma forma diferente. Elas hoje passam a perceber que, afinal de contas, entre eu dar uma festa de aniversário ou guardar, se calhar eu tenho que guardar, se calhar eu tenho que poupar. Portanto, quando acontece com o outro, não deve ser só o motivo de nós irmos lá apoiar. Tem que ser também uma lição para nós, como pessoas, e pensarmos que também pode vir a acontecer com nós. O grande problema que nós temos como seres humanos é que
nós nunca acreditamos que pode acontecer com nós até acontecer. Quando a gente vê algo que aconteceu com outro, pensamos que é só com eles. Às vezes é um assalto, às vezes é um assassinato, às vezes é uma outra calamidade. Nós pensamos que é só com eles. Não, só acreditamos depois de nos acontecer. Então eu penso que esta é a primeira lição que nós devemos tirar. Então nós, como nação moçambicana, uma sociedade em crescimento, devemos saber priorizar aquilo que é mais importante para nós, quais são as prioridades que nós temos. É muito importante nós sabermos também fazer poupança. Nós devemos saber fazer, contar com os eventos e com essas mudanças climáticas. Está claro que as calamidades naturais não vão parar. Nós, por exemplo, devemos passar a elevar o nível do solo, né? Pensamos numa construção, tem que ser uma construção resiliente. Tem que ser uma construção resiliente, o tipo de chapa que nós vamos colocar. Sabemos que no mercado há vários tipos de chapa, as chapas mais baratas, que são as finas, já as outras que são mais grossas. Então, eu penso que nós devemos começar a olhar para isso. É a única forma que nós temos também de estar preparados. Não estaremos 100% preparados, mas iremos certamente minimizar este impacto. Exato, a Beira, como dizíamos, está praticamente destruída, são milhares de famílias desalojadas na sequência da passagem do ciclone Idai, centenas de pessoas que perderam a vida, infraestruturas sociais destruídas. Enfim, acredita hoje, assim, com a realidade que viu, particularmente na cidade da Beira, que é possível Beira voltar a reerguer-se e a ser aquela cidade histórica que sempre foi atraente ao mundo? Eu acredito, sim, e tenho a certeza que depois de reerguer será uma cidade mais forte. Portanto, nós, quando algo desta natureza acontece, sim, traz destruição, mas eu penso que por sermos um povo resiliente, um povo forte, firme e esperançado, a cidade da Beira, os seus arredores, portanto os outros distritos todos, outras localidades todas que sofreram, vão reerguer, sim. A população moçambicana é muito resiliente e ela tem muita força. Portanto, o que é que, na sua opinião, deve ser a prioridade neste processo de reconstrução da Beira? Eu penso que a prioridade são os centros de saúde, as escolas, porque saúde é uma das coisas mais importantes. Depois temos as escolas que necessitam de estar em condições para que as crianças possam dar continuidade aos seus estudos. Porque é através destas crianças que hoje estão nas escolas que amanhã nós seremos melhores, né? Porque com aquilo que elas vão aprendendo, irão se transformar, portanto, depois nos nossos líderes e vão implementar aquilo que aprendem. Portanto, penso que a saúde, o programa de alimentação e a reconstrução das infraestruturas, portanto, de utilidade pública, estas devem ser as prioridades. Tenho a certeza absoluta que ninguém vai ficar à espera de uma bandeja com apoio. Já se via isso desde os primeiros dias, que cada um estava preocupado em reconstruir o seu espaço, cada um estava preocupado portanto, recuperar aquilo que tinha perdido. Então as pessoas pessoalmente vão trabalhar, vão tentar reconstruir, mas penso que dos apoios que vêm externos, as prioridades devem ser essas. E depois, pronto, as vias de acesso que nós perdemos, as pontes, que também são uma prioridade, sim, porque se não tivermos vias de acesso em condições, os preços também disparam. E vimos isso nos primeiros dias, quando a estrada esteve interrompida. Existiram muitos empresários que tentaram tirar proveito da situação. Nós, por exemplo, que estávamos no terreno, à procura de produtos e mantimentos, portanto, para podermos preparar os kits, tivemos que dar durante 2 dias voltas pela cidade até encontrarmos aqueles empresários honestos e que também têm um pouco de sentimento
pela situação. Há empresários que tiraram proveito da situação, triplicaram os seus preços. Um gerador que estava a 20 mil meticais passou a estar 80, 100 mil meticais. O pão, que também disparou, chegou até 20, 30 meticais um pão. Portanto, eu penso que isso não é bom, é um oportunismo que não nos leva a lado nenhum, mas também há empresários que não aumentaram nem um centavo nos seus preços. Portanto, mantiveram aquilo que é o seu preço real e conseguiram vender também, não é? E eu penso que isso é bom. Por mais que hajam oportunistas, nós sabemos que do outro lado há pessoas também de boa fé e com boa vontade. E nós demos voltas pela cidade, procuramos esses mantimentos, encontramos esses empresários, compramos com eles e encorajamos a todos os outros que estavam a chegar também para poder dar o seu apoio, que podiam vir à beira, e haviam locais com os preços acessíveis. E assim disse ao longo desta entrevista que Moçambique, devido à sua localização geográfica, estará sempre sujeito a eventos desta natureza. Significa que deve haver aqui um pensamento futurista por parte da população moçambicana. Na sua opinião, qual deve ser o posicionamento dos moçambicanos, da população residente neste Moçambique banhado pela costa, que por via disso vai passar sempre por esses eventos? Portanto, o trabalho não pode ser só da população. A população é guiada, não é? Eu penso que por parte do governo também deve existir um trabalho de pesquisa, um trabalho de encontrar soluções com outros países. Portanto, nós, se formos a ver, há países que sofrem anualmente com calamidades naturais. Nós temos o caso das Maurícias, Seychelles, Comores, Madagascar, temos o caso da Indonésia, temos o caso do Japão. Portanto, o Japão é um país que todos os anos tem tremor de terra. Destrói-se, voltam a reconstruir, mas eu penso que eles, quando reconstroem, se calhar usam outro tipo de estruturas, outro tipo de ideias em termos arquitetónicos para evitar futuros desastres. As Maurícias são, portanto, ilhas que anualmente também recebem ciclones. Madagascar anualmente recebe ciclones. Que tipo de construção? Muitos dos ciclones que afetam Moçambique formam-se no Madagascar. Formam-se no Madagascar. Portanto, que tipo de construções eles têm e como é que nós podemos adaptar essas construções aqui no país? Este é o primeiro passo. É preciso haver um trabalho para não estarmos a cada um a fazer aquilo que acha que pode ser a melhor construção. É preciso encontrarmos construções modelos, projetos modelos que sejam implementados no país e tentarmos encorajar depois a população para que construa dentro daqueles parâmetros, dentro daqueles modelos que são resistentes a calamidades naturais. Nós hoje temos praticamente dois tipos de calamidades naturais, os ciclones e as cheias. Quanto às cheias, eu penso que o mais prático é construir em zonas altas, evitarmos construir em zonas baixas, mas também por parte do governo nós temos que saber tirar proveito das águas das cheias, porque nós estamos a desperdiçar estas águas, porque não temos represas, não temos barragens que possam, portanto, acumular essas águas ao longo das margens. Portanto, é preciso que haja um trabalho para que quando os nossos países vizinhos abram as suas comportas, estas águas não venham causar destruição. Nós também devemos, a nível interno, ter condições de ir armazenando essas águas em barragens e represas até que elas desaguem, portanto, no oceano. Agora, quanto aos ciclones, construções mais fortes, mas não podem ser construções da nossa cabeça. Portanto, tem que ser construções que já são modelos, são exemplos em outros países que têm o mesmo tipo de situações. Vamos aprender com eles,
vamos adaptar para aquilo que são as nossas realidades, mas não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que saber preparar, porque com as mudanças climáticas as calamidades naturais vão continuar a vir. Hoje temos ciclones, cheias, amanhã podem ser tremores de terra, podem ser furacões, portanto temos que estar preparados para tudo aquilo que for a vir. Muito certo, estamos nos momentos finais desta entrevista. Estamos com Yassine Amouzie, jovem empresário, ativista social que esteve envolvido nas operações de assistência das vítimas do ciclone Idai, que em março último afetou a região centro do país, com particular incidência à cidade da Beira. Yassine, o seu nome, o seu rosto está muito associado a causas sociais. O que é para si ser um ativista social? Bem, eu acho que esta veia é uma veia que nasce com a pessoa, a veia de solidariedade. Há duas coisas diferentes. Uma coisa é a caridade. E eu sou sempre da opinião de que aquilo que nós fazemos como caridade, nós não devemos difundir, não devemos, portanto, tornar público, porque é algo que é nosso, não é? E é portanto, para o nosso consumo interno, em termos de espiritualmente e para a nossa alma. Mas o voluntariado, a ajuda humanitária, isto tem que ser difundido. Isto tem que ser difundido porque pode servir também de incentivo para outros, pode servir para mostrar que nós também, como nação, também nos preocupamos com os outros, não é? E eu sinto que desde que eu comecei a difundir estas ações de voluntariado, estas ações sociais de ajuda humanitária, muitos jovens e não só, pessoas também adultas começaram a aproximar e a tentar perceber como é que elas também se podem juntar a causas do género. Portanto, eu penso que este ciclone que bateu Moçambique mostrou que, afinal de contas, os moçambicanos estão preparados para fazer face a uma calamidade natural. Nós, antes dos outros chegarem, nós já estávamos no local. Alguns na cidade da Beira e os outros nas suas próprias províncias, a mobilizar esforços, a mobilizar apoio. Há muitos que queriam estar lá, não tinham condições, mas onde eles estavam a mobilizar apoio. Só para termos uma ideia, a quantidade de contentores que a Zona Sul, eu não gosto de dizer só Maputo, porque não foi só Maputo, mas sim foi a Zona Sul. Inhambane e Gaza também mandaram mantimentos para Maputo, para ser, portanto, enviado através do porto, o único caminho, através do porto de Maputo. Então é errado dizermos que foi só Maputo, mas sim o apoio que a Zona Sul conseguiu para a cidade da Beira foi impressionante. Portanto, conseguiu-se encher acima de 50 ou 60 contentores ou mais do que isso logo nos primeiros dias. Isto demonstra que, afinal de contas, nós estamos preparados como nação e como um povo, temos a irmandade dentro de nós e podemos sim fazer face às nossas dificuldades. Existem sim outro tipo de situações em que precisamos sim de ajuda externa, mas se nós removermos das nossas mentes que precisamos de ajuda externa e mentalizarmos de que nós somos capazes, a nível interno nós vamos conseguir sim fazer face a qualquer situação que for a acontecer. Não podemos pensar de que precisamos e só conseguimos sobreviver com ajuda externa. Não, já está provado de que Moçambique pode e os moçambicanos também podem. Então temos que tentar capitalizar isso. Muito obrigado. Termina então esta entrevista que mantivemos com o jovem empresário Yassine Amouzie. Com ele podemos partilhar as experiências do seu envolvimento nas operações de assistência das comunidades afetadas pelo ciclone Idai, que afetou a cidade da Beira e outros pontos da região centro do país.